Mais uma vez estamos aqui para conversar, para dialogar também, por que não? O seu coração pode ser uma resposta a esta palavra que você está ouvindo, a partir do versículo que nós estamos meditando neste dia, porque o Diário de Oração é justamente isso, nos ajuda a cada dia a motivar o nosso coração, ter motivações pessoais, motivações a partir da palavra, para que a gente de fato viva bem aquele dia, viva bem aquele tempo em que nós estamos vivendo. Por isso a proposta é esta, levar a palavra de Deus ao seu coração, para que ao longo do seu tempo você possa discernir sobre aquilo que é mais importante para você. Por isso nós queremos, agora neste tempo, falar sobre as parábolas, que são, eu diria, uma referência não histórica, mas uma referência daquilo que o próprio Cristo quis nos falar, quis nos apresentar sobre o reino de Deus, mas de uma maneira um pouco mais diferente, leve, de falar do projeto de Deus ou da vontade de Deus para a nossa vida. E hoje uma das reflexões que eu gostaria de trazer para você nesse diário de oração é sobre a parábola do bom samaritano. Todas as parábolas nós as conhecemos e muito bem. O que talvez nos falte é trabalhar esta parábola em consonância com a nossa vida, com aquilo que a gente está vivendo. Por isso a escolha hoje do bom samaritano é para a gente ter uma perspectiva dessa história que Jesus narra de uma maneira muito bonita, dizendo de alguém que se preocupa intensamente com o outro. E esta preocupação com o outro não é uma preocupação em relação àquilo que ela pode ter em troca do gesto que ela tem para com o outro. Este é o fio condutor da parábola. E a gente percebe que quando Jesus apresenta isso, ele tem também uma preocupação. Ele não quer, claro, ficar mandando recado para as pessoas. Mas Jesus tem uma preocupação com isso. Dizer assim, olha, aquilo que nós procuramos viver e fazer para nós, a referência tem que ser o outro. Se eu acredito que eu posso produzir coisas boas para mim, ter gestos de bondade, de solidariedade, de amor em relação às pessoas, eu tenho que entender que isso tem que primeiro passar pelo outro. É por isso que a igreja hoje trabalha conosco a questão da salvação. A salvação, ela não pode ser considerada como um privilégio, uma atitude pessoal. Todas as vezes que nas minhas orações, por exemplo, eu penso na minha salvação e esqueço que a outra pessoa, que o meu próximo, participa deste processo da minha salvação, se eu não o vejo como integrante disso, certamente eu não vou fazer uma boa reflexão pessoal e muito menos vou viver plenamente isso. Então, a salvação, ela depende, neste caso, de que eu pense no outro como aquele conviva para a salvação. Todas as vezes que eu mudo essa referência, eu estou, de certa maneira, trazendo uma reflexão de um Deus muito pessoal. E insisto até em dizer de uma maneira muito egoísta. Por isso que, se você pensa na salvação como um objeto ou como um privilégio de uma atitude que você faz em relação às pessoas, porque eu fui bom, porque eu fui honesto com aquela pessoa, porque eu acreditei naquela pessoa, a salvação ela tem que partir do outro princípio. O que eu fiz foi também em mérito para o outro. Aí sim. Por isso que Jesus, quando ele diz assim, a minha morte na cruz, ela não foi uma morte de cruz porque eu tivesse que aparecer para as pessoas, porque eu era melhor do que os outros, não. O gesto de Jesus, a sua entrega, foi em favor dos outros. Esse é o critério da salvação. E aí a gente tem que, a partir da nossa reflexão de hoje, pensar sobre isso. O samaritano, quando ele tem a atitude de ajudar alguém, a preocupação não é com ele. A preocupação desse homem é com o outro, com aquele que mais, naquele momento, precisa dele. Acontece que ele não pede de volta o que ele fez. Ao contrário, se vocês lembram bem, ele vai, de uma maneira muito bonita, de um gesto muito singelo, dizer ao dono da hospedaria assim, olha, se precisar de mais alguma coisa, tem aqui, pode fazer. Sabe o que a nossa, eu até diria teologia e a nossa espiritualidade trabalha com isso? É o fato, por exemplo, de a gente ter sempre como uma referência das coisas que a gente faz, ter a referência de, olha, eu posso ir além daquilo que eu estou fazendo. Foi o que o samaritano fez. E é esse o processo que a gente quer refletir hoje. Eu preciso buscar no acontecimento das coisas, naquilo que eu estou querendo fazer, naquilo que eu acredito fazer, nos meus projetos, naquilo que eu tiver para realizar, sempre eu preciso ir além daquilo que eu estou fazendo.
Eu, como padre, por exemplo, preciso, no meu ministério, na confissão, na celebração da Santa Missa, nunca me contentar com aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ir além. Se hoje eu celebro bem, feliz com o ministério que eu estou realizando, eu preciso ir além disso. Amanhã eu não posso celebrar como hoje. Da mesma maneira, é importante a gente ter essa referência na nossa lida diária. Se você é um médico, você está fazendo o seu atendimento, sempre a pessoa que você atende, você tem que ir além desse atendimento. Você ver muito mais, no nosso caso, dentro da nossa espiritualidade, a pessoa do Cristo que está ali naquela pessoa. Os nossos padres, os nossos santos padres, sempre tomam isso como referência também. É sempre ver o Cristo naquela outra pessoa. E é isso que nos faz hoje entender um pouco aquilo que nós temos como referência da nossa reflexão. O bom samaritano. Eu diria, aquele que era despreendido de uma maneira tão bonita de si mesmo, que ele só via razão de realizar esse desprendimento, obviamente, em função da outra pessoa. É aquela questão de que eu posso fazer bem o que eu faço, mas seria muito melhor se eu fizesse um pouco mais. A gente nunca é pobre o suficiente ou pobre em demasia que não tenha nada que não possa oferecer a outra pessoa. Todos nós, em qualquer função, em qualquer situação que a gente esteja, a gente nunca é pouco que não possa oferecer além daquilo que eu estou fazendo. E esse é o processo da nossa parábola de hoje. Alguém que percebeu isso, sabia que era assim, não fez por mérito ou para aparecer ou para ser visto melhor do que aqueles outros que não viram, que não perceberam a situação do outro, mas simplesmente alguém que fez porque tinha vontade de fazer. Eu acho que a gratuidade de Deus está relacionada muitíssimo a isso. Deus que me ama, mesmo que eu o ofenda. Deus que me acolhe, mesmo que eu me distancie dele. Deus que me perdoa, mesmo sabendo que as minhas ofensas são até mesmo diretamente feitas a Ele. Eu acho isso fundamental, porque a gratuidade implica justamente nisso. Em buscar essa referência, eu digo, bonita de Deus, não é? Deus, Jesus, obviamente, quando ele fala desse bom samaritano, é a experiência que ele faz do Pai. A experiência que ele faz de Deus é essa experiência de servir gratuitamente, sem querer ou pedir nada em troca. Então, por isso, nesse dia, vamos tentar ter essa referência desta palavra, desta parábola de Jesus. Nós podemos ser este bom samaritano na vida de tantas pessoas. E sabe que muitas pessoas dependem até desse nosso gesto para viver bem a sua espiritualidade. Então, que tal a gente pensar nisso nesse dia? Buscar essa referência de ser, na vida do outro, aquele bom samaritano que ela tanto precisa. E é nesse sentido, e é assim que eu deixo com você a bênção de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.